O Botafogo não encerrou suas buscas ali por reforços nessa janela de transferências. O próprio Franklin Carvalho confirmou que está no aguardo da chegada de 2 reforços com características específicas para esse elenco do Botafogo. Também falou sobre as possíveis saídas desse elenco. Além disso, ele explicou o perfil dessas contratações desejadas, falou sobre a necessidade de ter responsabilidade financeira, claro, e também ressaltou a importância da utilização da base do Botafogo, principalmente nesse momento agora do clube, a utilização das joias do bairro. Teve Vitinho também falando sobre Gabriel de Alba e GDA Luma, que tá no aguardo, e olha, falas importantíssimas do Vitinho sobre a perspectiva dos atletas em relação a essa mudança de dono no Botafogo. Coisa importante e interessante pra gente trazer aqui pra vocês, que eu trago depois da vinheta. É isso, meus amigos, chega mais torcida gloriosa, a torcida do Botafogo. Somos mais de 146 mil inscritos aqui no GG, todo dia postando conteúdos, trazendo notícias, atualizações aqui pra vocês no YouTube e em todas as nossas outras redes sociais. Não é inscrito ainda? Se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre o Glorioso. Também deixa aquele like, clica no hypar, que isso ajuda muito o nosso conteúdo a ser espalhado para mais botafoguenses, beleza? Não sai daí que hoje o vídeo está trazendo informações importantes sobre reforços, palavras do próprio Franklin Carvalho, Vitinho falando também sobre a perspectiva dele em relação a GDA. Só que antes, recadinho aqui da nossa parceira GoCase, que tá com aquela promoção absurda de Dia dos Pais. Já comprou o presente de Dia dos Pais, cara? Ainda dá tempo. GoCase tá ali, ó, mandando ver no frete rápido lá no site da GoCase. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E claro, com o nosso cupom GLORIOSO você tem aquele descontaço, principalmente, olha esse copo Vibe com a camisa nova do Botafogo, cara. As texturas, você consegue reparar aqui, ó, no cantinho. Tá absurdo esse copo de lindo. Olha só, cara, aqui, ó. Cada detalhe desse copo. Além, claro, dessa edição da garrafa Fresh personalizada que você pode fazer aqui, dar de presente pro seu pai. Então não perde essa promoção espetacular do Dia dos Pais lá no site da GoCase com o cupom GOGLORIOSO, beleza? Bom, vamos lá pro que rolou de mais importante nesse Media Day hoje lá no Botafogo, no CT Lonier. Apresentação ali para a imprensa da área molhada do Botafogo, da estrutura do CT e algumas coletivas com falas importantíssimas. A gente começa aqui com a do Franklin Carvalho confirmando reforços no Botafogo. Apesar das 6 contratações que o Botafogo realizou nessa janela, o trabalho de montagem do elenco ainda não finalizou. O Franklin, ele afirmou aqui que gostaria de receber pelo menos mais 2 jogadores. Não seria aí contratações apenas para aumentar aí numericamente o grupo, né? Mas sim atletas com características específicas e capazes aí de trazer soluções para o treinador que ele entende que ainda falta nesse elenco do Botafogo. A gente sabe que um dos focos do Botafogo ainda continua sendo o sistema defensivo. A comissão técnica do Botafogo, inclusive, está na busca de um zagueiro com velocidade, uma força no duelo. A gente trouxe para vocês aqui que tem essa busca por zagueiro titular. O Franklin não quis expor as posições especificamente que ele está querendo, né? Que ele está aguardando. Mas, enfim, o Botafogo já analisou algumas possibilidades, não pretende aí contratar qualquer jogador apenas para fazer número, jogador que já reforçou na posição. A intenção realmente é contratar alguém que realmente vá elevar a competitividade no setor. Inclusive é um ponto que o Franklin falou muito nessa coletiva, o nível de competitividade nesse elenco do Botafogo. Inclusive ele falou sobre o número de jogadores de linha, né? Sobre 28 jogadores. Gosta de trabalhar com um elenco um pouco mais enxuto, um elenco um pouco mais coeso, né, digamos assim. Coisa que a gente viu também lá com o Arthur Jorge, nessa mesma dinâmica, porque eles entendem que essa dinâmica de valorização do atleta, ela passa muito também por essa questão do número. Ele precisa que os atletas que compõem o elenco se sintam valorizados e sinta que há uma competitividade ali entre eles. Então, é importante ter um elenco um pouco mais enxuto. Claro, isso significa que algumas possíveis saídas devem acontecer. Aliás, o Franklin categoricamente disse que saídas acontecerão. Nomes que ele já não conta no elenco devem sair, ele já imagina que vai sair justamente por esse ponto de trabalhar com o elenco mais enxuto. Só que, em contrapartida, ele conta com pelo menos 2 reforços com características específicas e para posições específicas no Botafogo ainda nessa janela. E claro, a gente pensando em 2 posições, uma delas, falamos aqui do sistema defensivo, um zagueiro de velocidade que chegaria para ser titular, mesmo tendo uma zaga cada vez melhor ali com Justino e Ferrarese. É importante a gente ter mais um zagueiro. Chegamos já com o Lucas Monzon, mas ter mais um nome ali, acho que deixaria o sistema defensivo mais forte ainda. E aí, pensando nessa outra posição, seria talvez ali um ponta-direita. O próprio Franklin também fala um pouco sobre a responsabilidade financeira nessas contratações.
que o Botafogo precisa agir com responsabilidade e não deve sair fazendo aí qualquer contratação de 10, 15, 20 milhões para trazer qualquer jogador. Óbvio que isso não significa que o Botafogo perdeu a ambição ou vai deixar de buscar bons atletas. Uma coisa não tem relação com a outra. Significa que cada contratação vai ter que fazer um sentido técnico e financeiro, de acordo com o Franklin. O Franklin participar dessas escolhas é importante também, porque é a visão dele do elenco, é a visão que ele está moldando agora para esse restante da temporada no Botafogo. E assim, sinceramente, eu achei um caminho bem positivo para o Botafogo, esse papel do Franklin de entender que o Botafogo precisa ser certeiro nessas contratações. Esses dois nomes, o Franklin fala que aguarda muito, mas que se for para não trazer os nomes específicos, com essas características específicas, ele prefere deixar o elenco mais coeso, mas que aguarda sim esses dois reforços. E claro, a gente vai apurar aqui com mais profundidade, trazendo para vocês esses possíveis nomes. Outro ponto importantíssimo do Franklin foi falando da base do Botafogo, que cada vez vem ganhando mais espaço e que vai ganhar mais espaço, né, nesse período no Botafogo, que tem sido um período de grande utilização da base, de grande revelação de bons nomes na base. Hoje a nossa zaga titular, a gente pode dizer que a gente tem um Justino ali que dá conta do recado. Aliás, além de dar conta do recado, pode ter o carimbo sim de titular. Um moleque que realmente vem mostrando muita personalidade, profissionalismo, apesar de ser da base, é uma peça ali que a gente hoje vê como fundamental no sistema defensivo do Botafogo. Então, essa utilização da base, essa visão do Franklin também para a base, claro, sempre falo aqui, faço questão de mencionar, reflete muito o trabalho do Rodrigo Belão, que vem lá de trás, que é peça-chave, peça importante demais para fazer esse elo com o profissional do Botafogo. Então, não fiquem surpresos da gente ver mais jogadores tendo oportunidade no profissional do Botafogo, assim como a gente já viu o Lucas Emanuel, Cadi, Justino, outros nomes também da base. Eu acho que esse modelo traz uns benefícios interessantes, porque lá na frente isso vira um ativo importante para o clube. Então agora vem dando retornos interessantes esportivos e ainda vira um retorno financeiro lá na frente. Claro, o Botafogo tem que continuar investindo nessa estrutura de categoria de base, nessas estruturas que os resultados vão aparecendo com o tempo, beleza? Outro nome que apareceu nessas coletivas para dar declarações importantes ali foi o Vitinho. O Vitinho falou muito também sobre a visita do Gabriel de Alba ao CT Lonier. Nessa fala sobre Gabriel de Alba e GD Aluma, o Vitinho confirmou que estão aguardando a visita do Gabriel de Alba, que ainda não conversou com ele, mas falaram com outras pessoas ao redor dele ali, né? A fala dele foi: ele está para vir aqui, ainda não conversamos com ele, falamos com outras pessoas, sabemos o plano do Botafogo. Claro que eu não vou falar nada aqui. Risos. Feliz porque tudo que estão falando pra gente está acontecendo. Eu destaco muito esse ponto aqui, porque isso gera aquela sensação de otimismo no atleta, gera aquela sensação de segurança. Porque, olha, você tem toda uma mudança acontecendo na estrutura da SAF, toda uma mudança acontecendo de dono da empresa, e aí você tem certas promessas que acontecem nessas mudanças, só que elas vão realmente acontecendo na prática, coisa que a gente sempre fala aqui. O discurso do Gabriel de Alba, quando assinou o contrato vinculante, foi importantíssimo. É bom você dar um discurso que passe segurança, mas o que vai fazer diferença é na prática. E é isso que o Vitinho acabou de dizer aqui. Na prática as coisas estão acontecendo, tudo que estão falando pra gente está acontecendo. E isso pra mim é fundamental, principalmente por parte da perspectiva dos jogadores. Os jogadores veem isso, você entra em campo com mais segurança, o seu dia a dia fica mais tranquilo, fica mais seguro, e é uma mudança de ares que a gente vê no Botafogo. Nos bastidores, claro, tem a expectativa de que, concretizando logo a assinatura da GDA com o Botafogo, esteja presente no Newton Santos, o Gabriel de Alba esteja presente no jogo contra o Cienciano, no dia 20 de agosto. Enfim, a gente fica no aguardo. Claro que tem uma ansiedade aí para ter logo o carimbo final, mas é muito bom já ver a GDA trabalhando nos bastidores, já com o aporte e já passando essa segurança, inclusive, para os atletas, beleza? Acho que esses foram os principais pontos, principalmente em relação ao futuro do Botafogo nessas entrevistas coletivas. Claro que foram falados também questões sobre a próxima partida, o clássico contra o Fluminense no sábado, falado também sobre a expectativa para a Sul-Americana, a confiança do Botafogo para a Sul-Americana, enfim, outros detalhes vocês podem ver lá na Botafogo TV. Foi bem extenso, foi uma manhã inteira cuidando desse assunto, mas eu trouxe aqui o que eu acho bem relevante para o futuro do Botafogo. Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que foi bem animadora, principalmente essa fala do Vitinho, da perspectiva dos atletas em relação a essa chegada da GDA, as mudanças que vem acontecendo no Botafogo, gera também aquela esperança positiva para os torcedores também. Vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar onde você fala de Botafogo, que mais tarde tem mais conteúdo aqui no GG, beleza? Valeu, saudações alvinegras, fui!